De volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Em outubro, a reforma protestante ganha destaque, especialmente agora em 2017, quando completa 500 anos. O dia 31 é marcado pelo ato histórico do Martinho Lutero, que afixou na porta da Igreja do Castelo, que fica na Alemanha, as 95 teses que criticavam práticas da Igreja Católica. Começava ali um movimento que mudaria por completo os rumos da história do mundo todo. Nesse bloco, a gente vai lembrar um pouco desses acontecimentos e discutir os impactos dessa reforma protestante sentidos ainda nos dias de hoje. Para esse debate, a gente recebe aqui no nosso sofá o jornalista Bruno Eumano, que está produzindo aqui um documentário sobre esse assunto e que vai ao ar no dia 31 de outubro aqui na TV Novo Tempo. Maior agora, né? Especialista em reforma protestante aqui da Novo Tempo é Bruno Eumano no momento. Não, da Novo Tempo não, porque tem o Arilton, tem uma série, tem um monte de pastor aqui que sabe mais do que eu. Mas ali do jornalismo eu fiz um... Já restringiu mais aqui a minha biografia. Maior especialista jornalista do Brasil. Tá aqui sentado nesse sofá. Bruno, é muito interessante a gente falar de reforma protestante, como a gente está discutindo nesse documentário, e a gente já vai dar uma prévia aqui para o nosso público que acompanha a gente pelo rádio, pela televisão, é que a reforma protestante acabou trazendo coisas que não ficaram só na religião, mas existem vários aspectos da vida que a reforma protestante mexeu e a gente tem os reflexos até hoje, né? Esse foi o diferencial que a gente tenta abordar com mais ênfase no documentário que a gente vai apresentar terça-feira aqui na Novo Tempo, né? Dia 31 de outubro, 10 da noite, aproveitando para fazer a chamada aqui. Esse é um momento de muito merchan. É porque, assim, a gente tem um material muito rico sobre a história da Reforma Protestante, inclusive produzido pela Igreja Adventista, pela Novo Tempo. Eu falei aqui do pastor Arilton, porque já há alguns anos, né, ele apresentou um DVD especial sobre a Reforma Protestante. Ele e o pastor Alberto tinham um excelente material também para conhecer essa história, que fala, como é um DVD, são vários capítulos, ele fala de uma história muito mais abrangente. E a gente tentou justamente explorar uma coisa que não tinha sido explorada, principalmente por sermos jornalistas, né? Eu estou falando aqui como departamento, porque não é uma produção minha, é uma produção do Departamento de Jornalismo do Novo Tempo. A gente tentou explorar jornalisticamente um assunto sobre o qual a gente já conhecia a história, sobre um assunto religioso, mas que não é religioso, ele tem impactos mundiais. Você apresentou muito bem. É um assunto que teve impacto em política, em economia, em educação, teve impacto em muitos... Direito das mulheres. Direito das mulheres, direitos humanos de uma maneira geral. Há um certo cuidado quando eles falam, por exemplo, desse aspecto de direitos humanos, que entra aí um pouco na questão das mulheres, porque não é uma coisa muito direta, é isso que a gente precisa entender quando a gente fala disso. Quando a gente fala do impacto da Reforma Protestante, não é que a gente está falando também que lá em 1517, quando ele colocou as teses, tinha lá uma tese, e as mulheres vão ter os mesmos direitos. Não, talvez nem fosse uma coisa que Lutero acreditasse tanto. Lutero não era alguém que promovia os direitos humanos tão propriamente dito. Muitos especialistas falam que Lutero ele defendia quem concordava com ele. Então tem um pouco disso, porque Lutero também era humano. Claro. Lutero não era um santo. A gente não adora Lutero. Lutero era um humano que promoveu uma ideia diferente e enfim. E o que acontece é tão interessante, desculpa. Não, tudo bem. É só para pegar esse pedacinho da história, é que quando ele afixou essas teses, isso que eu queria até confirmar com você aqui, ele não tinha essa pretensão não imaginava a proporção que isso ia ganhar e nem que isso transformaria a história. Mas a ideia dele, como era uma igreja onde acontecia seminários teológicos, acho que era a capela de uma universidade, então a ideia dele ali em afixar as teses era para gerar discussão e debate num ambiente acadêmico. Era isso, né? E aí acabou transformando em tudo que... Era isso. A igreja onde ele coloca as teses não é a principal igreja da cidade. A cidade já era bem pequena, hoje ainda é muito pequena, mas não era a principal igreja dali, né? Tem uma outra igreja, que é onde Lutero pregou muitas vezes. Essa igreja era uma capela da universidade, como você disse. Ele colocou as teses ali porque ali ficavam vários papéis relacionados à universidade, né? A faculdade de teologia que eles tinham. Como um mural que você tem na universidade, você vai lá, tem um monte de propaganda. Só que também não
não queria nada com essa história, porque ele também mandou essas teses para os superiores dele, na Igreja Católica. Então ele estava querendo uma mudança de verdade, ele queria fazer uma reforma. Ele não queria romper com a igreja, mas queria que a igreja fosse reformada. Né? Tanto que depois a igreja chama ele e fala, ó, revê essa questão aqui. Ele falou assim, não, eu acredito nisso de verdade. Nem que eu vou me manter nisso e que Deus me ajude, ele fala, né? Trazendo um pouco para a linguagem de hoje, né? Então, assim, ele manteve a posição dele, mesmo sabendo que aquilo poderia custar a vida dele. Então, assim, ele queria uma reforma, mas é claro que o ato em si, ele é mais simples do que o imaginário criou nesses 500 anos, né? Tem gente que fala que nem foi no dia 31 de outubro que ele colocou as teses ali, que foi algumas semanas depois, que no dia 31 de outubro ele teria mandado essa carta para os superiores, mas... Consagrou essa data. Mas ele fala em uma outra carta que ele falou publicamente e para todo mundo sobre aquelas teses e tem uma referência a esse dia, então a maioria acredita que a data está correta, assim. Ô Bruno, esse documentário ele é ambientado em 6 países diferentes. Isso a gente colocando gravações que vocês fizeram aqui no Brasil e considerando que vocês foram ao Vaticano, né? Considerando o Vaticano além da Itália, um país. Então são 6 países que o documentário foi gravado. Exato. Qual é um ponto que você traria de destaque aqui para a gente no Redação? A gente já conversou em outros momentos, eu sei que é muito marcante para você a situação da Europa hoje em dia, né? Que é o berço ali dessa reforma, mas que hoje tem uma situação onde as pessoas não acreditam na Bíblia, por exemplo, muitas, né? Como maioria. Se você pega, por exemplo, um dos países que a gente passou, a Suécia, é um país que teve a religião protestante, né? A Igreja da Suécia, que é uma igreja evangélica luterana, ela foi a igreja oficial do Estado por mais de 400 anos. Isso começou depois da Reforma, foi oficializado em 1593 e a separação aconteceu só no ano de 2000. Então, só desde 2000 que a Suécia, um país tão desenvolvido, se separou oficialmente de uma religião. E mesmo assim, na Suécia, só 8% das pessoas vão à igreja com frequência. 8%? 8%. Tem mais gente que acredita em Deus, mas 8% vão à igreja. E aí, e mesmo na Alemanha, tem uma influência grande. A parte protestante já não é mais tão protestante, porque teve influência de outras coisas que aconteceram ao longo desses 500 anos, né? Você pega, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o comunismo, que predominou em boa parte da Alemanha. Isso tudo tem uma influência no país. E aí esses vários fatores vão criando uma sociedade muito diferente do que era há 500 anos. E muito diferente do que a reforma em si criou, né? É muito interessante isso, porque quando a gente pensa na própria Bíblia também, né? A gente tem todas as histórias da Bíblia ambientadas numa região muito específica, né? Do nosso mapa mundi. E ali, hoje é uma região de grande conflito, onde a gente tem uma minoria realmente extremamente pequena de pessoas que acreditam em Deus ou naquelas histórias onde a Bíblia foi ambientada. E acontece muito parecido com a Reforma Protestante, né? O Bruno estava falando sobre a reforma, né, que impactou o mundo em diversas áreas. Eu lembro até quando você estava começando a produzir, eu conversei com você, perguntando, nossa, mas até hoje mesmo assim a gente sente? Como que era essa questão de até hoje a gente sentir? Aí eu lembro que a gente comentou sobre a parte econômica. Nossa, a reforma protestante teve uma influência tão grande assim na economia. E eu achei interessante mais ou menos o que você tinha me dito na época. Eu conversei com uma outra pessoa outro dia falando sobre o trabalho, né? O trabalho, ele tinha o que a gente conhece de trabalho hoje era diferente também, né? O trabalho era uma coisa para os pobres, para os menos favorecidos. Tinha uma coisa assim, não tinha, Bruno? É que tem uma visão... Depois da reforma, as pessoas passaram a valorizar o trabalho como uma bênção e não como uma maldição, eu preciso trabalhar. É que tem uma visão... Por exemplo, as teses de Lutero, elas falavam sobre a forma de salvação. Então, ele contesta ali o jeito como as pessoas recebiam o perdão divino, né? Nas que não era teses dele. diretamente, né? Que precisava de uma intercessão. Na verdade, as pessoas tinham que pagar para conseguir o perdão divino. E era esse o motivo principal de reclamação de Lutero. E a salvação precisava... O contato com Deus precisava de um intermediário.
E a salvação não era pela fé, como Lutero, pela graça e pela fé, como Lutero acreditava, segundo os estudos que ele tinha feito. Então, quando você tem a salvação como o principal objetivo, e é bom a gente ressaltar que, por exemplo, aquela sociedade era uma sociedade em que igreja e Estado eram totalmente unidas, não tinha diferença. Era uma coisa só. Um país tinha a sua religião, uma religião tinha o seu espaço territorial e etc. Era difícil separar. Então, a religião estava presente na sociedade. E uma coisa importante para os religiosos era a salvação. E, para ser salvo, o que era mais indicado era que as pessoas estivessem mais perto de Deus. Então, o mais indicado era que elas cumprissem empregos divinos, como, por exemplo, ser padre, ser um monge, como era o caso de Lutero. Porque você se separa do mundo e você tem menos acesso ali ao pecado, então tem toda uma lógica. Só que aí Lutero vem e fala que não é bem assim, que todo mundo pode ser salvo pela graça e pela fé. Então, você pode trabalhar no que você quiser. E, através do emprego que você tiver, você pode demonstrar a graça de Deus. Você pode ser abençoado por Deus, sendo você um monge, sendo você um padre, ou sendo você um fazendeiro. Você pode ser um instrumento de Deus sendo um bom sapateiro, por exemplo. Exatamente. Citando uma frase do documentário neste momento. Não dá spoiler, né? É porque a frase não é do Lutero, essa frase, né? É porque eu fiz o overvoice de um professor de Harvard e ele está explicando bem isso, né? E ele fala exatamente essa história do sapateiro. Tem dois exemplos muito clássicos nessa história, que é a do sapateiro e a do fazendeiro, que são profissões mais relacionadas àquela época, mas a lógica toda era de qualquer profissão. Né? Agora, você pode falar, você tá só conduzindo ressaltar aqui que a gente está tratando dos 500 anos da Reforma Protestante aqui, onde a gente comemora em outubro, e a gente está falando sobre esse documentário especial que vai ao ar nessa terça-feira, às 10 horas da noite. Exatamente. Essa terça, às 10 horas da noite, a reforma que mudou o mundo. Eu já assisti o documentário, tá incrível. Tem que aprovar, né? Tá incrível, tem imagens lindíssimas, tem um conteúdo extremamente interessante, tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai assistir. E toda essa história da reforma que mudou o mundo não termina nesse documentário, né, Bruno? Tem vários braços essa produção, eu queria que você explicasse isso pra gente também. É um projeto maior, né? Tem o documentário, esse que vai ao ar na terça-feira. Tem uma série de reportagens que vai ao ar no Revista Novo Tempo a partir da próxima sexta-feira. Começa dia 3 de novembro, e aí são 4 semanas com uma reportagem especial sobre o assunto, um conteúdo diferente do que vai no documentário. Então, são 2 conteúdos já aqui na TV. Além disso, tem um material na internet, que são vídeos que a gente gravou em pontos históricos que, de uma forma ou de outra, estão relacionados à Reforma Protestante. Esses vídeos estão na nossa página lá no YouTube, no Facebook. Aos poucos eles vão sendo divulgados, né? Às vezes não tem todos lá ainda, mas aos poucos todos vão sendo divulgados. Eles também estão na página da Igreja Adventista, tanto no site quanto no Facebook, YouTube. Então, assim, além disso, ainda tem um material que foi produzido em texto, também para a Igreja Adventista, na no Revista site, Adventista? Para a Revista Adventista e principalmente para o site da Igreja, noticias.adventistas.org. Tá certo, meninos? Porque os apresentadores do Revista Novo Tempo... Noticias.adventistas.org.br, eu acho. Então, Muito bem. Pronto. Não tem? Por exemplo, essa .org? semana... Então a Suzane está sabendo melhor que eu. .br só? Não, Só .org. ponto .org. Só ponto .org. Noticias.adventista... Adventistas. Adventistas.org. Ok. Tá no seu vídeo, você que está assistindo a gente pela televisão. E lá, por exemplo, eles vão colocar algumas entrevistas que a gente fez durante a gravação desse documentário na íntegra, ou pelo menos uma parte maior do que vai passar no documentário. Então, assim, são vários materiais complementares. Quem assistir tudo vai ter uma visão maior. Muito ampla desse assunto cada um que é deles extremamente também amplo. vai ser interessante assistir, eu acho, pelo menos esse é o propósito. E só você falou aqui, né? Só dar o crédito aqui. As imagens belíssimas do repórter cinematográfico Paulo Rios, que esteve comigo na viagem. E uma edição também impressionante, muito boa, do Felipe Bernardo, os dois que trabalham com a gente lá no jornalismo. Muito bom.
Eu ia comentar um negócio que um dos lugares que você foi nos Estados Unidos, e é interessante porque às vezes tem muita gente não liga uma coisa na outra. Mas uma das maiores consequências, já que o documentário busca falar de consequências da Reforma Protestante, é o surgimento do próprio país, os Estados Unidos, né? E por isso que você aborda, foi lá e tudo mais, né, também. São lugares muito interessantes de conhecer. A gente foi, por exemplo, na Bahia, onde os protestantes desembarcaram nos Estados Unidos, né? Pelo menos um dos grupos, porque foram vários que foram chegando, mas o principal deles desembarcou ali já em 1620, já é bem depois assim da Reforma Protestante, mas é um grupo protestante ainda que vai para lá porque tem problemas religiosos na Europa. Então, eles chegam nos Estados Unidos, aí se instalam ali, e aí começam a desenvolver toda a sociedade americana. A região onde eles desembarcaram é a primeira a se desenvolver, né? Depois ficam conhecidos como as 13 colônias, né? Eles desembarcam mais perto da cidade de Boston. Na verdade, não é em Boston, mas é no litoral ali de Massachusetts, mas é perto de Boston, né? É um estado difícil de falar o nome, né? É difícil. Massachusetts. E, enfim, e aí é muita coisa que eles influenciam na sociedade americana. Para a gente ter uma ideia, até 2012, os protestantes representavam mais da metade dos americanos. É só em 2012 que isso muda. Ainda assim, eles são o grupo religioso mais representativo, mas já não são mais de 50%. E o documentário, não vou entregar tudo, óbvio, mas o documentário fala das características dos americanos que tem muita relação com o protestantismo e fala também da situação atual dos Estados Unidos em relação a religião e que mexe muito com a política. Então, por exemplo, quem vê o documentário vai saber qual que é o impacto dos protestantes na eleição do Trump. E por que isso aconteceu, mesmo o Trump não sendo um protestante, como às vezes ele tenta se apresentar. Ele não tem um estilo de vida protestante, mesmo assim ele foi escolhido pelos protestantes. Nossa. Isso tem a ver com o medo da sociedade americana que a gente não tem tempo para falar tudo aqui, não, nem a questão do trabalho, da economia que você perguntou, a gente teve, mas é natural que é bem seja mais assim. amplo do que você comentou. Porque tem impactos maiores. Então, é isso que o documentário vai apresentar. Eu acho que é Não, legal. mas eu poderia perguntar assim, uma curiosidade, Bruno? Uma coisa que você poderia... Só um gostinho? Não, alguma que você viu... Só um gostinho e o Bruno vai responder em 1 minuto? Ah, poxa... não, eu só ia perguntar uma curiosidade que você pudesse trazer para a gente, que talvez a gente não vê muito aí, né? Nos livros, na internet, quando a gente vai falar sobre reforma, que vai pesquisar. Alguma coisa que você viu lá especificamente que você... Opa, que interessante Nos Estados Unidos ou em qualquer lugar? Qualquer lugar. Durante essa temporada sua, assim, que você achou bem curioso, assim... Olha, o fato de Wittenberg, que é a cidade da Reforma Protestante, hoje a população da cidade, 90% deles são ateus. A cidade da Reforma Protestante. Não. Isso é uma história interessante que a gente vai contar. Que coisa, em detalhes. Aguarde, é nessa terça. O berço da Reforma. A gente encerra o programa convidando você, obviamente, para assistir o documentário Reforma que Mudou o Mundo, gravado em 6 países, como a gente comentou aqui, com imagens riquíssimas de lugares muito marcantes na história da Reforma, com entrevistas com pesquisadores renomados nessa área. E a gente vai ver agora, então, um trecho do que vem aí no dia 31 de outubro, às 10 horas da noite. 500 anos depois, as consequências da Reforma Protestante são sentidas na política, na economia, na educação, na sociedade. E o jornalismo Novo Tempo foi descobrir como o movimento religioso mudou o mundo. Na Alemanha, conhecemos a cidade onde Lutero viveu, trabalhou e espalhou as ideias que tinha a respeito do que deveria mudar na igreja. Na Suécia, mostramos as características de uma sociedade que por quase 400 anos teve um elo oficial entre o Estado e a Igreja Protestante. Nos Estados Unidos, descobrimos o impacto de um país formado por protestantes desde o período de colonização. Fomos também ver o outro lado da história, a parte que foi alvo dos protestos, a Igreja Católica, que hoje tem um país próprio, o Vaticano. O fato de ser encravado na cidade de Roma mostra a relevância que tem em toda a Itália. Em todos esses lugares, é possível ver como a fé não se restringe ao ambiente sagrado. As crenças se traduzem em ações no cotidiano de cada comunidade.
A reforma atingiu o objetivo? As mudanças foram positivas? O mundo precisa de uma nova reforma? Esses e outros questionamentos vão ser respondidos no documentário A Reforma que Mudou o Mundo, no dia 31 de outubro, às 10 horas da noite. Imperdível, né? 31 de outubro, às 10 horas da noite. Terça-feira agora, às 10 horas da noite. Depois segue aí a série de reportagens no Revista Novo Tempo e também, como o Bruno comentou, tem muito material adicional na internet, tanto em texto quanto em vídeo. Só para complementar, na Rádio Novo Tempo vai ao ar dia 2 de novembro, meio-dia. 2 de novembro, meio-dia, ainda tem para você que está acompanhando aí a gente pela Rádio Novo Tempo. Gente, muito obrigado então, nos encontramos aí na semana que vem. Bruno, parabéns, antecipado. E obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu ainda não vou dar parabéns, porque eu não vi ainda o produto final. Obrigado. Mas depois Com sinceridade é melhor. Não, mas parabéns pelo Eu dou parabéns pelo Eu já trabalho. vi. Já foi feito. Isso, Embora não tenha parabéns visto. pelo esforço, pelas noites não dormidas, coitado. Nem O povo pode pensar assim, né, Bruno? Tava na Europa, mas não, ele não estava dormindo, ele estava trabalhando. Ele não fala sobre outro assunto, inclusive, Ele coitado. não tava Qualquer coisa que você passeando. conversar com o Bruno, ele Tudo puxa agora, ali uma coisa da Reforma Protestante. O Fero tem muito mais a ver do que a gente imagina. Olha lá, tá vendo? Gente, ficamos por aqui. Na semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Tchau, tchau.